livro de Êxodo, capítulo 3, como é uma passagem muito conhecida, vamos ler a partir do versículo 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor, 3:6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hiditas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor de Israel chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá agora, eu envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Quantos dizem amém? Amém. Os irmãos podem sentar, por gentileza? Meus irmãos, em toda a trajetória, tanto da humanidade quanto da trajetória do povo de Deus, Deus sempre teve pessoas específicas para situações específicas, homens com determinado propósitos, a saber, homens comuns para propósitos comuns, porque todos são úteis na casa do Senhor. Quem diz amém? E também homens extraordinários para propósitos extraordinários, porque nós costumamos dizer que Deus, Ele capacita os escolhidos, mas Deus também chama pessoas capacitadas, porque se não fosse assim, nós teríamos que dispensar os doutores como doutorias, os promotores, os juízes, e Deus, Ele conta com todos, mas no reino de Deus há sempre uma utilidade para cada um de nós, e não foi diferente na vida de Moisés, esse homem que era extraordinário, que segundo Atos 7:22 diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e ele era poderoso em palavras, irmãos. Mas em Hebreus 11:24 diz que pela fé Moisés, já sendo grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Pelo pouco tempo que ele conviveu com sua mãe de origem, foi entregue no coração de Moisés o verdadeiro Deus a qual ele deveria servir. E ele estava em um contexto idólatra, mas ele recusou-se, irmão, ser chamado filho da filha de Faraó. Permita, minha amada igreja, se fosse nos dias de hoje, será que alguém estava disposto a negar-se, por exemplo, ser filho de um rei da Inglaterra, por exemplo, de uma princesa, para servir ao Deus verdadeiro? Será? E se a gente diminuir um pouco o exemplo, será que o nosso coração estaria disposto a abrir mão de status para fazer a verdadeira obra de Deus? Porque é isso que já dessa introdução eu entendo que Moisés estava fazendo. E ele negou. Mas para todo homem extraordinário, um propósito extraordinário, mas não pense que é fácil, é muito difícil. Então vamos para o plano de fundo. Moisés, ele vai nascer em que época? Em Gênesis 15 havia uma profecia que o cativeiro lá no Egito seria de 400 anos. Então Jacó desce com seus 11 filhos para o Egito, e a Bíblia vai dizer que morre José, morre Jacó, morre aquela geração, e sobe ao trono um rei, sobe ao trono um faraó que não conhecia sobre José. E ele diz para o seu povo: olha, percebam, o povo de Israel agora está mais numeroso do que nós.
A Bíblia é enfática em dizer que eles eram floríferos, eles eram férteis, eles encheram o Egito. E aquele rei vai dizer: perceba, eles agora são mais fortes do que nós, e nós precisamos agir com astúcia para que eles não cresçam ainda mais. Eu já aprendo algo aqui de Deus, que o inimigo, ele está preocupado com o que você é. Ele já está preocupado com o que você faz, mas ele está mais preocupado ainda com o que você está se tornando, irmão. Ele está preocupado para onde a igreja está indo. E para onde a igreja está indo, irmão? Estamos voltando para a nossa terra celestial. Hajamos com astúcia. E ele não se contenta e vai dar uma ordem às parteiras. Para que, irmãos? Os irmãos conhecem a história. Eu vou tentar adiantar aqui para quê? Para matar os meninos. Mas alguém evangelizou as parteiras, elas temem a Deus, não mata os meninos. E Deus é tão bom, irmão, que Deus permite as parteiras ter a sua própria família. Sabe por quê, irmãos? O que te amaldiçoar será amaldiçoado, mas o que te abençoar será abençoado. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. As parteiras temem a Deus, e Moisés vai nascer justamente nessa época, onde está se matando todos os meninos. E a mãe dele vai o esconder por quantos meses, irmãos? Por 3 meses. É interessante que na chamada de cada um cristão há uma fase do esconder de Deus. E às vezes nós não entendemos, mas é só Deus te escondendo, te preservando, porque ainda não é o tempo dele te levantar. Alguém recebeu isso aqui? Eu vou repetir. Deus está te preservando porque você ainda não está você ainda não está preparada para ele te levantar para o que ele tem em suas mãos. E a mãe de Moisés o esconde, mas quando não dá mais para esconder, ela vai colocar o menino dentro de um cesto, vai deixar ele junto aos galhos naquele rio. E agora a filha de Faraó vai encontrar Moisés. Os irmãos sabem, eu vou adiantar a história, porque Deus usa até quem não serve a ele, quando Deus quer te preservar, irmãos. A filha de Faraó, olha que paradoxo. O pai dela estava mandando matar as crianças. Deus disse: é essa daí que eu vou usar para te preservar. E Deus tem preservado a tua vida, a tua casa, a tua família, porque Ele tem algo na tua vida, Senhor. Ele tem algo na tua vida, Senhor. Ei, irmão, Deus tem algo na tua vida. Pode aumentar um pouquinho, filho. Muito bem, os irmãos sabem. Moisés, no impulso, mata um egípcio, porque antes de Deus chamar um homem para uma obra, antes de Deus lapidar um homem para uma obra, ele é impulsivo. É por isso que Deus não chama Moisés naquele momento, porque ele ainda não estava preparado. E a saber, alguns teólogos dizem que ele não atrasou o plano de Deus, mas por conta dele, a profecia era 400 anos, o povo no deserto. Por conta da impulsividade de Moisés, o povo durou 430 anos. Não era para Israel chegar lá, meu pastor, em 40 dias. Em quantos anos gastou para chegar na terra prometida? 40. Enquanto você não amadurecer, irmãos, Deus não vai te chamar. Ele está na fase de te preservar. É por isso que nessa noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre o Deus que te preserva. Repita comigo: preserva. Não, é muita gente para pouca voz. Te preserva, te chama e te envia. Gostei desse glória a Deus, anima o pregador. Moisés foge, vai para a terra de Midian. E agora aquele que estava com a sentença de morte conseguiu até um casamento. Olha que Deus misericordioso. Você se enxerga nessa história, irmão? Você se enxerga nessa história? Quem era você? Moisés era um fugitivo, ó. Para não ser muito taxativo, um assassino. Mas Deus recupera, irmão. Deus restaura, Deus perdoa, Deus trabalha. Tem alguém para levantar a mão por essa palavra aqui e dizer que era eu e agora quem eu sou? Cheguei aonde eu queria, na exposição bíblica, vai começar agora. Moisés casa, tem filho, e agora ele vai pensar que a vida dele vai ser normal, que nem você chegou nesse culto pensando que seria mais um culto, mas não vai ser mais um culto. Deus tem uma palavra profética para o seu viver. E ele de príncipe agora vira pastor de ovelhas, a saber, uma profissão muito difícil naquela época, no sol escaldante do Egito. Se assemelha, né, pastor? Pastor se assemelha a esse sofrimento, né? E ele está cuidando de ovelhas. Se quiser deixar na tela o capítulo 3, vai me ajudando, mas eu tenho aqui também.
E agora Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E é nesse dia que Deus vai falar com ele, é nesse dia que Deus vai chamar ele. E ele está justamente trabalhando, porque Deus ele não chama quem está desocupado, irmãos. Eu sei que os irmãos já ouviram isso aqui muitas das vezes, mas o apóstolo Paulo disse, eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Deus não chama quem está desocupado. Ah, mas o pastor não me vê, a minha dirigente não me vê. O que é que você está fazendo na obra de Deus? Você está começando a se movimentar, porque Deus não chama desocupado. Moisés estava trabalhando. E é muito interessante, irmão, que para ele estava trabalhando, para Deus estava o treinando. Cuidando de ovelha, e em muitos momentos precisava de paciência para ir atrás de uma, para ir atrás de outra, porque lá da frente Deus tinha uma missão grande para Moisés. Eram mais de 5 milhões de pessoas que iam estar sobre a sua responsabilidade. Sabe o que é que a voz do Espírito diz ao meu ouvido aqui nesse momento? Não despreze o pequeno rebanho que Deus colocou em tuas mãos. Eu estou te treinando para uma obra extraordinária. Tem alguém para adorar aqui junto comigo, irmãos? Vai ser uma mensagem expositiva, mas vamos interagindo aqui com a graça de Deus. Não despreze o seu rebanho. Segundo, ele levou esse rebanho para atrás do deserto, para o outro lado do deserto, irmãos. É que os nossos desertos, eles sempre nos levam a Deus. Quando está tudo de ventos e popa em nossas vidas, muitas das vezes nós se esquecemos de buscar mais a Deus. Quer a prova disso aqui, irmãos? É no deserto que o crente fica com o coração mais sensível. É no deserto que o círculo da oração enche, né, minhas irmãs? É no deserto que Deus fala contigo. É no deserto, irmãos. Moisés não sabia para onde ele estava indo naquele dia, mas Deus sabia para onde estavam conduzindo. Quer saber, irmãos? Talvez você aí atrás não sabe para onde a sua vida está indo, mas eu quero te dizer que Deus sabe para onde está te conduzindo. E o deserto não limita para Deus falar contigo nessa noite. E ele vai chegar no monte Horebe. Essa palavra Horebe, irmão, é mesmo que Sinai. Era uma junção de montes, mas Sinai especificamente, Sinai era um gume do monte. E Moisés vai chegar, repita comigo, ao Horebe. Quando você chegar, irmãos, aonde Deus quer que você chegue, se prepare para ouvir a voz de Deus. Ah, alguém pegou isso aqui, eu vou repetir. Quando você chegar onde Deus quer que você chegue, irmão, se prepara que a tua história vai mudar. A história daquele marido vai mudar, da tua filha, da tua casa. Vai mudar. Porque Horebe é o que? Monte de Deus. Ezequiel, pude de pé, que eu quero falar contigo. Aonde, Senhor? No vale. Jeremias, eu quero falar contigo. Aonde, o Senhor? Desce a casa do oleiro. Sabe por que você ainda não foi chamado, irmão, para uma obra específica de Deus na sua vida? É porque ainda você não chegou aonde Deus quer que você chegue, irmãos. E Deus está te conduzindo nessa noite. E quando você chegar, Ele vai falar com você. E agora a coisa vai estreitando, porque o anjo do Senhor vai lhe aparecer, repita comigo, numa chama de fogo. Aí eu me alegrei quando o pastor Cícero disse, Deus vai usar algo pequeno que estiver na sua mão. Aí foi a confirmação. Porque as irmãs que mexem mais com o cozinho, o que é uma chama, irmão? O que é uma chama de fogo? Deus, irmãos, quando vai falar com você, Ele se apresenta da maneira que Ele quer. Somos nós que queremos modelar Deus. Ah, se eu passasse nesse concurso assim. Ah, se esse emprego fosse assim. Ah, se esse... Irmão, é do jeito que Deus quer. Quando Ele quer falar com você, é do jeito dEle. Elias estava se escondendo na caverna. E por sinal, a Bíblia diz que era no Monte Horebe também, né, pastor? É bom que a gente tenha um dicionário aqui fixo. No Monte Horebe. E Elias se escondendo, porque Deus nos esconde por um tempo, que já aprendemos aqui. E Deus disse para ele, Elias, vai para a porta da caverna, porque eu vou falar contigo. E a Bíblia é taxativa em dizer que Elias na caverna, e um grande vento forte veio, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, irmão. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo.
Depois do fogo, irmão, veio uma voz suave. Nessa brisa aqui, o Espírito Santo, irmãos, ele está falando com alguém. Não se engane não, irmão. Não se engane não. Que crente, culto de crente é assim. Tá suavezinho assim, de repente pega fogo. Começa as brasas a se levantar, a profetizar, a sentir a presença do Senhor. E ele fala. Ele se apresenta do jeito que ele quer. Mas é interessante, irmão, olhe para cá, que essa chama saía de uma sarça. E a sarça aqui, ela tem tripla representação. A saber, Deus que é fogo consumidor, como diz em Hebreus. O próprio Israel que passava pelo fogo e não era queimado, as nações queriam destruir. E a sarça também representava o próprio Moisés. Alguém já pegou isso aqui, então eu vou caminhar. Como é a sarça, irmão? A sarça é um espinheiro de deserto, 30 centímetros, é pequena, diga comigo, é pequena. A sarça tem espinhos. Mas a sarça, irmãos, foi o meio a qual Deus se utilizou para falar com Moisés. Quer saber nessa noite? Os espinhos que estão sobre a sua vida não impedem dele trabalhar sobre você. As limitações que estão em você nessa noite não impedem de Deus trabalhar no teu viver. Só que a sarça não se consumia. E agora Moisés vai dizer que impressionante, porque é normal sarça pegar fogo no deserto. O tempo todo, nós que somos sarça de Deus aqui, de repente um pega fogo ali, outro pega fogo aqui. Mas a sarça que permanece acesa, irmão, essa é que está cheia mesmo, viu, irmão? Pega esse mistério aí. E ele disse que impressionante, agora eu vou me virar para lá e vou ver essa cena, ó. Virou entretenimento. Porque os dias de Moisés era tão monótono, ver sarça pegar fogo. E agora essa não estava se consumindo, irmão. Deus sabe como te atrair, irmãos. O Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Ô mãe, fica tranquila que eu sei como atrair o teu filho. Ô mulher, fica tranquila que eu sei como atrair aquele homem. Ô irmão, fica tranquilo, porque Deus sabe como te atrair. E agora Moisés vai dizer e Deus vai falar. Moisés agora, me virarei para lá, verei esta grande visão, porque a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele iria se virar para ver, bradou do meio da sarça, Moisés, Moisés. Porque Deus, ele te conhece pelo teu nome, irmãos. E na Bíblia, todas as vezes que Deus repetia o nome de uma pessoa 2 vezes, era que ele queria primeiro trabalhar na vida dessa pessoa. Lembra quando ele disse Marta, Marta, Saulo, Saulo. Quem tem algo de Deus ainda para ser trabalhado na vida aqui? Eu tenho. Levanta a mão assim. Então Deus, ele te conhece pelo teu nome, irmãos. E Deus vai dizer algo para ele interessante. Tire a sandália dos. Mas o que seria esse tirar a sandália, irmãos? Naturalmente nós vamos ser levados à questão do compromisso, sim. Mas eu encontrei na Bíblia algo interessante. Ruth 4,7 diz: naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate ou troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Alguém pegou e eu vou entregar. Posso entregar, irmão? Era Moisés querendo entretenimento e Deus dizendo para ele: eu quero compromisso. A minha obra, o lugar que tu tá é santo. Aqui não se chega de nenhum lugar, não. Tira a sandália dos pés. É porque aperta um pouquinho assim, aí fica difícil pro pregador, né, irmão? Mas eu vim falar o que o papai do céu mandou, não foi o que a igreja queria. Amém, irmão? Tira a sandália dos pés. E Deus diz: não te aproxime, porque nem sempre, irmãos, quando Deus vai chamar alguém para a obra dele, nem sempre a chamada de um servo de Deus, ela começa com um sim. E é aqui que muitos desistem. É aqui que muitos se atrapalham. Mas o pastor disse não para mim. Irmãos, nem sempre a chamada de um servo de Deus, ela começa com um sim, irmãos. Deus disse para Moisés: não te aproximes. Tire a sandália. E agora Deus vai se apresentar para Moisés dizendo: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
E agora Moisés vai temer, irmãos. E além dele estar agora descalço, ele vai cobrir o rosto. Diga assim comigo, cobrir o rosto. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Moisés estava se humilhando ainda mais na presença do Senhor. Porque quando Deus disse para ele, eu sou Deus de Abraão, Deus estava dizendo, eu sou um Deus que faço promessa, Moisés. Quando Deus disse para ele, eu sou o Deus de Isaac, Deus estava dizendo para ele, eu sou um Deus que cumpre promessa, Moisés. E Moisés, com o rosto coberto. Quando Deus disse para ele, eu sou o Deus de Jacó, ele estava dizendo, eu sou o Deus que transforma a vida do homem. Deus estava dizendo para ele, Moisés, eu vou te levantar, mas antes de você vieram outros, Moisés. É por isso, irmãos, que na sua vida, Deus ele trabalha com cautela, ele vai te moldando. Que é para você não se empolgar, o tempo é dele, irmãos. Antes de Deus te usar, Deus já te usava outro. Quem sou eu na fila do pão? Com todo respeito, a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Diante do servo de Deus que tem uma trajetória de quase 25 anos por aí, né, pastor, pregando a palavra. Quem sou eu? Olha, deixa eu liberar aqui. Antes de você ser uma doutora, vieram outras antes de você. Antes de você passar no concurso, não se empolga não, vieram outros antes de você. Antes de você ser essa dirigente do circo da oração, vieram outros. É Deus dizendo para Moisés, ô Moisés, eu valorizo a história, eu valorizo quem passou por aqui. Tem graça de Deus descendo aqui, irmãos. Porque onde tem palavra, tem graça de Deus. Quem está entendendo a palavra? Para adiantar e terminar, porque a hora é inimiga de pregador. E Deus diz assim para ele, versículo 7. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Era Deus dizendo, Moisés, eu vou te levantar, mas eu vou te levantar pelas minhas causas. O levantado por Deus é você, mas é pelas causas dele, não é pelas tuas causas. Moisés, ó, eu estou ouvindo o choro, o clamor dele. Eu desci, vou te enviar, mas não é por conta de você, é por conta da minha promessa que eu já fiz a outros, irmãos. Mas eu disse que Moisés é um homem extraordinário, irmão. Um homem está descalço, ele cobre os pés. Porque, irmão, ser humilde. E aqui eu gostaria, com a graça de Deus, que essa fosse a principal parte da pregação, irmãos. Porque segundo Isber diz o seguinte, abre aspas, se o fracasso não te ensinar, o sucesso vai te derrubar. Ser humilde, irmãos, não é ser humilhado. Ser humilde, irmãos, é quando você aceita a humilhação e se humilha mais ainda. E eu estou falando de vida prática, porque o pregador, antes de subir aqui, ele paga muito preço, ele tem que pregar o que vive. Eu passei uma situação e foi essa semana. E dentro da palavra que eu ia pregar aqui, aí Deus falou comigo, aceite a humilhação, porque depois da humilhação, irmãos, Deus vai te usar na terra. Nenhum grande homem de Deus, irmãos, subiu assim não. Nenhuma serva de Deus assim, não, irmãos. Deus humilha para exaltar, o diabo te humilha para te derrubar. Moisés era príncipe. A igreja pode ficar de pé comigo, por gentileza, que aí eu vou terminando. Moisés era príncipe. Eu sou muito obediente ao horário, irmãos. Moisés, ele foi desclassificado profissionalmente, irmãos, a cuidador de ovelhas. Ele estava no sol escaldante, mas ele ouviu a voz de Deus falando com ele. E acredite, irmãos, a voz de Deus ele está te alcançando nessa noite, te dizendo, você é útil. Acredite, irmã, Deus está te falando nessa noite, você é importante para mim. Mas você precisa se humilhar diante da minha presença.